Vamos intercalar nessa dica prescrição e crimes permanentes. Para falar de crime permanente e prescrição, a gente tem que lembrar das características isoladas deles. Crime permanente, como a gente sabe, é aquele que se consuma e permanece em estado de consumação por um período de tempo. Então, como a gente também sabe, sequestro, extorsão mediante sequestro, associação criminosa, crimes que têm a consumação em um momento e permanecem em estado de consumação. É um crime só, que se consumou e fica com aquela situação acontecendo. Então a vítima está em cativeiro, a associação criminosa está formada e acontecendo. Poderíamos falar de um porte ilegal de arma. Você porta a arma e enquanto você está andando com ela na rua, o crime está em constante consumação. No tráfico de drogas, né, a gente tem uma característica de permanência em vários verbos: transporte, porte, armazenamento. Enquanto você está com a droga ilícita, ele está consumado e em estado de consumação permanente. Legal? E aí, crime permanente tem várias características peculiares, né? Características específicas. Seja quanto ao momento em que o cara pratica o crime, se ele é um menor, né, ele vai responder como maior. Tem vários detalhes interessantes, a súmula 711 do STF, mas no que tange à prescrição, crime permanente é diferente dos outros. Por quê? Prescrição não é um tema que caia muito em primeira fase. Prescrição não é um tema que toda hora a gente veja na primeira fase. É muito importante para a segunda fase. Mas, primeira fase, o examinador, quando cobra, não é que nunca cobrou, já cobrou. Ele vai em pontos específicos, geralmente pontos básicos, né, ligados aí à prescrição. A sua característica básica, a sua consequência, né? Se ele quer saber sobre prazo, ele vai te dar os dados ali na questão, você não tem que decorar prazo prescricional, nada disso. E uma das coisas que são legais de perguntar é usar o exemplo do crime permanente. Porque a regra para contagem de prazo prescricional, e repito, você não vai ter que ter na cabeça decorado quais são os prazos. Se ele te perguntar, ele vai te dar as datas bonitinho na questão e vai te lembrar que a pena de tanto tempo prescreve em tanto tempo. Então ele vai te dar o que você precisa saber sobre o prazo. O que ele vai querer ver é se você tem a atenção de contar corretamente esse prazo que ele te disse, de acordo com os intervalos que ele deu na questão. Aí fica mais fácil, né? Repito, não é tão comum, mas quando ele pede prescrição na primeira fase, ele costuma pedir de uma forma já orientada, né? Ele te dá ali a característica do que ele quer saber, te dá o prazo, fala para você os dados todos para você montar suas conclusões aí. Como é que a coisa funciona? Regra: para contar prazo prescricional, você começa a contagem na data da consumação. No caso de tentativa, na data do último ato executório, né, quando o cara praticou a ultimação. Mas a regra é: prescrição começa a contar na data da consumação. Beleza? Tá. Mas e o crime permanente? O crime permanente é diferente. Porque ele se consuma e ele permanece em estado de consumação por um período de tempo. Por exemplo, no sequestro, enquanto a vítima está no cativeiro, na associação criminosa, enquanto a associação está formada. No tráfico, enquanto a pessoa está lá, por exemplo, transportando a droga. Né? E aí o que a gente precisa entender? Que, de acordo com o artigo 111 do Código Penal, que trata do início de contagem dos prazos prescricionais, nos crimes, em regra, você começa na data da consumação. No crime permanente, você começa quando acaba a permanência. Então, qual é a pegadinha? Casinho concreto, fala, por exemplo, no sequestro, que a vítima foi privada da liberdade no dia tal e ficou 2 meses em cativeiro, saindo no dia tal. E aí vai dizer lá que o recebimento da denúncia, que é o primeiro momento ali
que você para a contagem para ver se teve prescrição, aconteceu no dia tal, não sei quanto tempo depois, alguns anos depois demorou, tá? Só que o que vai acontecer? Se você contar a data da consumação, como seria a regra, na data em que a vítima foi privada da liberdade e o crime se consumou, não dá prescrição. Perdão, dá prescrição. E aí o que acontece? Se você levar o ponto correto, que é depois, tem aquele intervalo ali do período que ficou em permanência, que não tem prescrição correndo. Então o que vai acontecer? Você vai ver que começa depois a contagem da prescrição e a prescrição não aconteceu. Ok? Então, o que ele vai querer de você? Que você enxergue que não deu prescrição. Porque você não começou a contagem na data da consumação, mas que você começou a contagem lá no momento em que cessou a permanência. Essa é a diferença. Legal? Pode ser uma pergunta um pouco mais teórica? Pode, né? Inicia-se a contagem do prazo prescricional, na data da consumação, na data da execução, na data do recebimento da denúncia, no término da permanência. No término da permanência, porque é um crime permanente. Tudo bem? Joia? Então, essa é a dica sobre prescrição em crime permanente. A prescrição nos crimes permanentes, ela começa a correr somente a partir do término da permanência. A regra para os demais crimes é que ela começa a contar na data da consumação. Ou na tentativa, como não tem consumação, na data do último ato lá de execução. Está no artigo 111 do Código Penal. Lembrando que em prescrição, sempre você computa o dia de início, porque é um prazo de natureza penal e não processual. Então, prazos de natureza de direito material, você computa o dia 1, o dia do início é o dia 1. Então, hoje, 1. Processo penal, começa hoje, amanhã, 1, porque o dia do início não é computado. Mas prescrição, embora tenha uma cara bastante processual, é um tema de direito penal material e computa-se o dia de início. Tudo bem? Então, atenção, presta atenção. No crime permanente, a questão concreta vai te dar a data da consumação e você não leva ela em conta. E vai te dar a data em que, por exemplo, a vítima foi libertada, o término da permanência. E esta é a data que você leva em conta para contar o início da prescrição e para ver se vai ter prescrição. Tudo bem? Tranquilidade? Dica legal sobre prescrição nessa categoria específica de crime chamado crime permanente. Prescrição, repito, é um tema muitíssimo importante para a gente que vai estar junto aí na segunda fase de direito penal. Né? A gente estuda isso para a segunda fase de uma forma mais prática, porque a gente tem que avaliar isso na peça. Não é tão recorrente em primeira fase, mas quando cai, normalmente vem com pontos específicos, né? Normalmente mais fundamentais, como esse que a gente acabou de ver aqui na nossa dica sobre prescrição em crimes permanentes. Bacana?